Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma planilhazinha bem bacana que pode ajudar quem está construindo aí a dar uma economizada e uma diminuída no desperdício de materiais. Quantos tijolos a gente vai usar na nossa obra? Isso aqui é um case de uma construção que eu fiz, na verdade, aqui em casa, e eu tive que fazer a solicitação de 3 fretes de tijolos por problemas de cálculo. Então, depois desse episódio aí, eu decidi montar essa planilha para não ter mais esse problema e conseguir fazer uma compra mais adequada, economizando em frete, diminuindo o desperdício de tijolos na minha obra e evitando a falta de tijolos, né? Então, aqui eu tenho uma planta que depois a gente vai usar como modelo, é uma kitnet, na verdade, de 5x5, né? Que tem 3 janelas grandes, uma janela de banheiro e 2 portas, uma de no banheiro e uma de acesso. E aqui é os detalhes da nossa planilha. As células em cinza são células que a gente não vai mexer. A gente não precisa alterar as células que estão em cinza porque são células de cálculo, tá? As células que a gente vai estar mexendo são as células em branco. E aqui nos finalmente a gente vai ter nosso resultado também, que aqui também a gente não vai mexer porque também é um resultado calculado. Beleza? Então tá, então como é que funciona? Aqui no lado esquerdo da planilha, a gente vai primeiro preencher as características do tijolo. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar com a altura e comprimento do tijolo. O comprimento do tijolo basicamente é sempre o mesmo, é sempre essa base que ele tem aqui embaixo, que no nosso exemplo é 24 centímetros. O que pode mudar é a altura, porque desse exemplo, né? Então nesse exemplo nosso tijolo tem 24 centímetros. Existe tijolo de 15, de 12, de 20, existe uma variedade de tijolos ou blocos de cimento, também pode ser usado no cálculo, mas sempre essa base aqui vai ser o nosso comprimento, tá? O que pode mudar é a altura. A altura muda porque às vezes eu posso trabalhar com o meu tijolo em pé ou com o meu tijolo deitado. Nesse exemplo aqui, se eu trabalhar com ele em pé, minha altura é 14 centímetros. Se eu trabalhar com ele deitado, é 11,5 centímetros, tá? Isso é importante só para a gente saber, porque o tijolo deitado, ele teoricamente preenche menos espaço na minha parede, né? Na minha altura da minha parede, tá? Mas isso vai depender do que o engenheiro de vocês está dimensionando para a obra de vocês. Eu vou trabalhar com ele em pé, então eu vou trabalhar com uma altura de 14 centímetros, vou usar esse tijolo do modelo aqui, que vocês podem informar a altura do tijolo de vocês, e o comprimento eu vou usar os 24 centímetros, que é o que eu tenho no meu exemplo aqui também, mas aqui também vocês podem estar usando o comprimento do tijolo de vocês. Sempre que você assenta tijolo numa parede, você tem uma espessura de massa, é aplicada uma massa entre dois tijolos para fazer a, a junção deles, né? Então aqui eu vou trabalhar com aqui é em centímetros, os tijolos, né? Só lembrando. E a espessura da massa também é em centímetros. Eu vou trabalhar com uma espessura de 1 centímetro da minha massa, tá? Que vai variar também conforme o teu pedreiro trabalha e tal. Pode trabalhar com 0,8 centímetros, 1,2 centímetros. Então aqui é uma estimativa da espessura da massa da parede de vocês, tá? Então vocês podem ir numa obra, se o pedreiro não souber, vão numa obra que ele está trabalhando, dá uma medida ali na parede, vocês conseguem ter uma estimativa da espessura da massa que o pedreiro de vocês utiliza, tá? Uma tolerância de quebra, então toda obra a gente sabe que tem uma quebra de tijolos, né? Então aqui eu vou colocar uma tolerância de 10% de quebra, então no meu cálculo o resultado dele eu vou somar, acrescentar 10% a mais de tijolos para não correr o risco de faltar em tijolos, tá? E aqui daí vem a composição da nossa obra, da estrutura dela. Então, o que eu tenho de paredes nela, né? Então, são as paredes, as internas e externas. E o que eu tenho de vãos, que são nossas janelas, nossas portas, uma possível passagem, não vai ter nem janela nem porta, mas é uma passagem vazada. Então, eu não vou estar gastando tijolo nessa área ali. Aqui daí do lado, só arrastar nossa planta aqui de exemplo, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Aqui do lado direito agora eu vou ter o quê? Eu tenho aqui em cima uma memória de cálculo, né? Então esse meu tijolo aqui, com essa espessura de massa, cada tijolo me preenche 0,04 metros quadrados da minha parede. Para eu fazer 1 metro quadrado de parede, eu vou usar 26,67 tijolos. 27 tijolos, basicamente, né? Não tenho área de parede, não tenho área de vãos ainda, porque eu ainda não preenchi essa parte aqui. E também não tenho um resultado de tijolos, justamente porque para ter o resultado eu preciso ter uma área de parede e uma área de vãos, né? Antes da gente usar nossa planta exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui como se eu estivesse construindo um muro, por exemplo. Digamos que eu estou fazendo um muro que ele tem 2 metros de altura e eu vou fazer ele em duas laterais do meu terreno, do meu lote e tal.
Em uma dessas laterais, eu tenho uma lateral que vai ser de 15 metros, por exemplo. E na outra eu tenho uma lateral que vai ser de 20 metros. Então, um lotezinho de esquina, eu vou fechar as duas laterais da rua, nesse caso. Então, aqui de área, eu vou ter 30 metros quadrados em uma parede, né, em um muro, e 40 metros quadrados no outro muro. Com isso, eu vou ter uma composição aqui de 70 metros quadrados de parede, né, de área que eu vou estar assentando tijolos. Isso me dá 2.053 tijolos para eu fazer esse meu muro aqui com essas duas áreas, né? Lembrando que aqui a gente não está... E estou acrescentando os 10% de perda, né? Lembrando que aqui a gente não está descontando as colunas, né? Então, aqui a perda vocês podem estar conversando com o pedreiro de vocês ou o próprio pedreiro aqui que estiver utilizando essa planilha, né? Para estar passando o cálculo para vocês, para o cliente, né? Ou o pedreiro que está utilizando a planilha, quiser ajudar o cliente a fazer o orçamento. Posso tirar essa perda, pode ser que seja a perda que no meu cálculo aqui eu não vou usar 1.867 tijolos líquidos, porque eu vou ter colunas, né? Então posso estar desconsiderando a perda. Eu vou trabalhar com 10% aqui, mas é bom só ter essa consciência aqui eu não estou descontando nada do que vai de colunas nas minhas paredes, né? Digamos que nesse meu muro eu tenho um portão, isso aqui eu sei que é minha área líquida, minha área total, né? Das duas laterais do meu terreno, mas eu tenho um portão. Esse portão ele entra como um vão. Qual que é o comprimento do meu portão? É um portão de 6 metros, é um portão relativamente grande, tá? Então, um portão que eu tenho 6 metros de comprimento e a altura dele vai ser 2, ele vai ocupar todo o espaço da área do muro. Então, aqui o que acontece? Veja que a quantidade de tijolos diminuiu. Por quê? Porque eu passei a ter um vão. Então, esse meu vão tem 12 metros, esse vão é descontado, então minha quantidade de tijolos já diminuiu para 1.701 tijolos para eu fazer esse meu muro, beleza? Então, tirando aqui o que eu tinha preenchido, só vou deixar preenchido os tijolos, que eu vou usar os mesmos, a espessura da massa é a mesma, e vou considerar a minha quebra de 10%. Mas vamos trabalhar na nossa plantinha aqui. Nossa planta, ela tem 4 paredes, ela é uma casa, uma kitnet quadrada. Cada parede dessa tem 5 por 5. Então aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar 4 paredes de 5 metros de comprimento. Mas aqui eu poderia colocar duas de 4,80. Poderia, porque um tijolo acaba sobrepondo o outro, né? Mas eu vou deixar os 5 para efeito didático. Se vocês quiserem vir aqui colocar 4,8 aqui, podem colocar, tá? A altura das minhas paredes. Eu vou trabalhar com uma altura de 2,70 para cada parede, tá? Então, já tem as 4 paredes externas da minha kitnet. Ainda faltam as paredes que dividem o banheiro, né? Então aqui, eu sei que essa parede aqui tem 2, se eu contar aqui dentro, mais 10 aqui, então seria 2 e 10. E ela tem um passante aqui. Eu não sei o comprimento desse passante aqui, mas eu vou considerar 20 centímetros para ele. Então eu vou considerar o comprimento dessa minha parede é 2,30. 2 da parede, mais 10 que são essa parte aqui, e mais 20 que passa aqui, 2,30. E a altura, 2,70 também. E aqui agora eu tenho que também considerar o tamanho dessa parede aqui. Essa parede eu sei que ela vai ter 1,20, que é o espaço desse vão aqui. Então, 1,20 e ela tem 2,70 também de altura. Em paredes eu já tenho meu cálculo. Se eu for trabalhar com essa configuração aqui, com essas paredes, espessura de 1 centímetro na massa, um tijolo 14 por 24, considerando 10% de quebra, eu vou precisar de 1.861 tijolos para fazer essa kitnet aqui. Só que eu ainda preciso descontar os vãos, então eu vou usar um pouquinho menos de tijolos. Então meus vãos, eu sei que eu tenho 1, 2, 3 janelas grandes. Eu vou considerar que essas janelas, apesar de não ter medido na planta, são janelas de 1,20. Então eu tenho 3 janelas de 1,20 por 1 de altura. Então já tenho minhas janelas grandes. Reparem que o número já baixou aqui, já estou precisando menos tijolos. Tem uma janela pequena aqui no banheiro. Essa janela do banheiro eu vou considerar que ela é uma 60 por 60. Então, janela de 60 por 60. Descontou mais um pouquinho de tijolos. E eu ainda tenho duas portas. Porta do banheiro, aqui eu tenho a medida. É uma porta de 60 por 2,10. Então, ela de largura ou comprimento, aqui eu tenho 60. E aqui eu tenho 2,10 de altura. E eu tenho mais uma porta que é 80 por 2,10, que é a minha porta de acesso. Então 0,8 por 2,10. Fazendo esse cálculo, eu chego a uma composição de tijolos. Preciso 1.659 tijolos.
Já considerando uma quebra de 10% que eu previ aqui, um tijolo com esse tamanho aqui, uma espessura de massa informada aqui, e lembrando que aqui eu não desconto colunas, né? Então aí volta aquela questão. Se eu não quiser considerar nenhuma quebra aqui, preciso 1.508 tijolos, né? Pode ser que a quebra acabe sendo absorvida pelas colunas que eu vou ter na minha obra e tal, ou não, quero ter uma margenzinha de segurança, coloco aqui os 10 tijolos a mais que eu 10% a mais de tijolos, então vou comprar 1.659 tijolos. Beleza? Essa planilha eu vou estar disponibilizando para vocês, vocês vão poder, ela vai estar como somente leitura, mas aí, se vocês vierem aqui em arquivo, fazer uma cópia, vocês vão ter uma cópia dela, e essa cópia ela é liberada daí para a edição de vocês, conforme vocês quiserem fazer as alterações aí, precisarem fazer as adequações para chegar em quantos tijolos vocês precisam para a obra de vocês. Beleza? Espero que seja útil. Curtam, comentem, dúvidas, fico à disposição. Um abraço, até mais.